Abra a tua Bíblia no livro de Atos, do capítulo de número 9. Eu ainda vou falar do versículo 15, que foi o versículo do banner, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que aqueles que precisam só relembrar quem era o limão que a gente vai tratar dele nessa noite, e dos limões que estão todos presentes aqui nesta noite, nessa igreja, e os limões que estão aí também nos acompanhando pela internet. Fazer do limão uma limonada é um ditado extraordinário, extremamente otimista, sim. É uma coisa usado para que as pessoas venham pensar num desafio. Se a vida te deu um limão, pegue esse limão e faça uma limonada, né? Ou seja, seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa que sabe reverter a situação das azedas de nossas vidas. E eu pensei, queridos, eu falei assim, como isso cabe no que Deus faz conosco? E eu tirei um personagem bíblico para a gente pensar sobre isso. Essa semana eu tinha uma pergunta nos apriscos, que é: o que Deus viu em mim para me amar tanto assim? As pessoas tiveram um pouco de dificuldades, ficaram pensando em coisas, Deus deve ter visto uma coisa boa em você. Na verdade não, o que fez Deus te amar tanto assim, foi exatamente porque você é uma pessoa cheia de defeitos. O amor de Deus não é o amor do ser humano, o relacionamento entre seres humanos é um relacionamento de você fazer por merecer, mas com Deus não, porque somos pecadores, porque somos as pessoas que precisam de serem restauradas, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Vamos conhecer Paulo, irmãos, vamos relembrar de quem é Paulo. Olha aí para o capítulo de número 9 de Atos, a partir do versículo de número 1, quando diz assim, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pusesse levar presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Queridos, é interessante esse texto, quando a gente pensa nesse dizer, não é? Deus faz isso. Quem era Paulo? Existe uma redundância que a gente usa para falar do limão, fala assim, pensa no limão azedo, era Paulo, mas só falar limão já era o suficiente, né? Porque não tem limão doce, todos os limões são azedos, mas Paulo é um limão colhido por Deus. Essa realidade de que a vida nos oferecer um limão, para a gente fazer uma limonada, no caso de Paulo, aparece Deus totalmente fora do padrão daqueles que acreditam que Deus só salva o indivíduo que o procura. No caso de Paulo, não foi Paulo que estava em busca de Deus, mas Deus que foi atrás de Paulo. O Senhor foge do padrão aqui, da compreensão de muitos, do dogma de um homem que vai em direção de Deus. Esse é o Deus que está indo em direção do homem. Ou seja, dentro de um jeito que a gente sempre usa aqui, quando pergunta, quando que você se decidiu por Jesus? Não foi Paulo que se decidiu por Cristo, foi Cristo que se decidiu por Paulo. E Cristo faz isso com muita gente. A experiência de muitos é essa. Na verdade, eu estava perdido, de repente o Senhor veio ao meu encontro. Então Paulo é o limão dessa noite para nós. E que limão, queridos? Um homem que foi chamado pelo escritor de Atos como uma espécie de um feroz adversário de Cristo.
A Bíblia vai apresentar Paulo para nós nos capítulos anteriores. No capítulo de número 7, por exemplo, ele consente na morte de Estevão. No capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que ele, ou melhor, no capítulo de número 7, ele é o cara que fica cuidando das roupas de Estevão, e no capítulo de número 8 diz que ele consentia na morte do primeiro mártir. A Bíblia vai falar também, no capítulo 8, versículo 3, que ele assolava a igreja, que ele tentava destruir a igreja, ele procurava cristãos de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Lucas, que é o escritor desse livro de Atos, resume a história de Paulo aí no primeiro versículo do capítulo 9, dizendo que ele respirava ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Impressionante como esse era um indivíduo azedo, um azedume de Paulo. Paulo era um indivíduo amargo, azedo, perseguidor de Cristo. E é impressionante como Deus pega esse limão e faz dele uma limonada. E mais uma vez eu quero lembrar a igreja disso, que isso é especialidade de Deus, queridos. Se há algo que nós poderíamos ter certeza, que Deus é especialista em fazer dos piores os melhores. Paulo então é comparado aqui, quando você vai olhar algumas expressões pesadas sobre Paulo. Ele era uma espécie de um animal, um lobo voraz, que não se travestia de ovelha não. Ele sempre se apresentou, antes da sua conversão, como alguém que veio para exterminar a igreja, para acabar com a igreja, ameaçar. A Bíblia chega a expressar aí, respirando ameaças de morte, conforme você viu aí no versículo de número 1. Ele não era só um lobo cruel, ele era um lobo cruel que realmente se comportava como uma fera selvagem assim. Mas aí vem o Senhor e transforma aquele lobo em uma ovelha, e também no seu poder o transforma. Ele assume também o caráter de um pastor, de não só ser transformado por Deus, mas ser um instrumento de transformação. É interessante, queridos, quando o Senhor, nessa proposta de pegar a minha vida, de me pegar como um ser humano azedo, perdido, Ele não faz as coisas só para mim, Ele não só me transforma, porque a transformação de Deus passa em uma intenção dEle nos usar, para inspirarmos pessoas a deixar Deus. Irmãos, você já viu a técnica de se fazer uma limonada? Passa por um processo em que precisa ser cortado, precisa ser exprimido. É interessante isso, né? O tratamento de Deus é assim, e não só assim. Tem um momento que Deus nos espreme, precisa tirar algumas coisas de nós, mas tem um momento que Deus se delicia conosco. Irmãos, um evangelho que resolve tudo, não é o evangelho bíblico, que a sua vida vai mudar, tudo vai ser legal. Mas tem um outro lado do evangelho que parece assim, que para ser evangélico você só tem que estar na pior mesmo, porque se a sua vida tiver tudo certo, é porque tem alguma coisa errada. Não é verdade. O evangelho traz para nós esse desafio, do momento em que precisarmos sermos espremidos, mas do momento também de precisarmos ser saboreado, delicioso, refrescante. Deus então faz isso com Paulo. Este era esse homem, esse limão aqui, que em poucos dias, pela ação de Deus, ia se transformar em um cristão convertido à limonada de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Deus quer nos desafiar também a fazer com os desafios de nossas vidas.
O que Deus poderia fazer com Paulo, queridos? Deus poderia deixar Paulo fazer o que ele quisesse, continuasse com aquela predisposição de ser aquele lobo voraz contra a igreja, mas Deus se revela, e eu vou dizer uma crença que eu tenho: todo ser humano, em algum momento da sua vida, tem uma revelação, um encontro com Deus, misterioso encontro com Deus. Ninguém estará no dia do juízo final e dizendo: eu nunca nem ouvi falar de ti. Eu creio que todas as pessoas, em algum momento, porque a Bíblia vai dizer para nós, lá no primeiro capítulo de Romanos, de que Deus é reconhecido, as pessoas têm um encontro com Deus, inclusive se relacionando com a sua criação. O salmista vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então é interessante, eu creio nisso, desse Deus, que em algum momento, a exemplo de Paulo, que Paulo, irmãos, tinha o seu coração cheio de ódio, a sua mente estava envenenada, ele era um cara preconceituoso. Ele mesmo, ao falar sobre si, lá no capítulo de número 26, ele diz assim, que ele andava demasiadamente enfurecido. Olha o que diz o capítulo 26, 11: muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, ele falando sobre si, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo falando de como ele era. Sabe o que chamou a atenção de Deus, na minha opinião, de Paulo? Exatamente isso, em Paulo, exatamente isso. E o que chama a atenção de Deus nas nossas vidas é exatamente essa parte azeda de nós. Sabe, quando você está aí amargurado, quando você está aí decepcionado, desanimado, não parece assim que Deus nem está ouvindo as nossas orações? Lê do engano. É nessas horas que o Espírito Santo de Deus está, olha, clamando por nós, com seus gemidos inexprimíveis. Queridos, se você chegasse para Paulo antes da ida dele para Damasco naquele dia, você chegasse para Paulo e fala: Paulo, eu vou te falar uma coisa, eis que te digo, daqui uma semana você vai se transformar em um cristão. Paulo provavelmente mataria esse profeta. Não passava pela cabeça de Paulo de que algum dia ele pudesse ser a quem ele se transformou. E muita gente, olha aqui para mim, queridos, a gente tem essa opinião sobre pessoas, sabia? A gente não acredita que Deus possa transformar uma pessoa, e Ele pode transformar. Ele pode transformar. Paulo, com certeza, ele não conhecia nada, ele servia um Deus sem conhecer o Deus que servia. Ele achava, sabe aquele cara que estava assim, sinceramente errado? Era Paulo. Ele era um indivíduo sincero, ele era fiel à sua religião, mas ele estava sinceramente errado. Deus então precisou fazer algo para Paulo, que é ter um encontro marcante com aquele indivíduo, a ponto de a luz que ele viu brilhou mais que o sol que estava a pino. Foi assim que Deus decidiu chamar a atenção daquele homem, daquele limão, daquela pessoa azeda. E aí o que acontece com ele? Paulo está ali e ele então é transformado. Agora olha aqui para mim. O diálogo que Paulo tem com Deus demonstra essa liberdade que Deus nos dá de querer ou não. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor fala para Paulo. Paulo poderia falar: não te persigo,
eu te sirvo na hora. Paulo poderia ter reagido de maneira diferente. Aí ele dá a resposta: o que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? A partir daí, Deus deixa bem claro. Agora eu quero que você olhe para o versículo de número 15. A virada, a transformação, o espremer de Deus, o tocar de Deus. Isso dói muitas vezes, gente. Isso machuca, isso traz angústia, isso traz dúvidas. Mas Deus espreme, Deus aperta o tanto que precisa ser apertado, tira o que precisa ser tirado, e aí acontece isso. Olha o versículo 15, que é o versículo do nosso banner. A Bíblia vai dizer assim, eu quero ler um pouco antes, por conta da reação das pessoas que estavam achando que Paulo ainda era um limão, não é? Olha Ananias, versículo de número 14. Versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Essa era a perspectiva de Ananias. Queridos, eu quero desafiar você. O Senhor nos desafia, o Senhor está sempre querendo mostrar aquilo que Ele está vendo nas pessoas, e não o que as pessoas estão mostrando para nós. Era isso que Paulo mostrava, era isso que Ananias via de Paulo: um limão azedo, um lobo cruel, uma pessoa perseguidora. Mas o que Deus queria que Ananias visse, o que Deus queria que Ananias visse, é o desafio que Deus tem para nós. Eu gostaria de colocar esse elemento na sua oração, nas suas dúvidas de relacionamento. Quando você conhecer uma pessoa, ou as pessoas que você conhece, sua esposa, seu esposo, seus amigos, filho, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nele? O que o Senhor quer que eu veja nela? Quando você está conhecendo uma pessoa nova, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa. Sabe por quê? É impressionante como parte de Deus mostrar ou o que Ele está fazendo ou o que Ele quer fazer. Ananias tinha essa perspectiva de Paulo, e eu quero desafiar você a falar assim com Deus. Na próxima experiência que você tiver de conhecer uma pessoa diferente, Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa? Você vai se surpreender com Deus, e nas pessoas também com que você convive. Não, Deus já me mostrou tudo. Não, tem mais coisa aí que Deus quer mostrar. E pasmem, nunca será o pior da pessoa. Nós somos medíocres, irmãos. Sabe como nós identificamos as pessoas? Muitas das vezes com os seus defeitos. Se a pessoa tem um defeito físico, ela é identificada por aquele defeito. Se a pessoa é alta demais ou baixa demais, ela é identificada por isso. Deus nunca vai tocar nos defeitos das pessoas. Deus vai nos mostrar o melhor que essa pessoa tem. Então Deus fala para Ananias assim, eu amo essa resposta de Deus. Olha junto comigo, irmãos, no versículo 15, que é o versículo do nosso banner. Mas o Senhor disse a Ananias, olha que lindo, queridos: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Essa é a minha limonada. Essa daí eu já espremi, já botei o tanto certo de açúcar ou de mel. Essa é a minha limonada. Ele é o meu escolhido. Este é para mim. É lindo demais isso, irmãos. Quando eu olho isso aqui, eu confesso aos irmãos que eu vibro com Deus. Para levar o meu nome,
perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Evangelho não é só sofrimento, tem também sofrimento. O Evangelho não é só alegria, tem também alegria e sofrimento. Tem uns momentos em que somos desafiados, irmãos, a passar pela pior dificuldade que estamos passando, pelo limão que foi colocado em nossas vidas, e junto com o Senhor, fazer dessa dificuldade, fazer desse momento difícil, um momento em que ao final nós possamos saboreá-lo, possamos glorificar a Deus. Eu não sei o que pode estar passando, que limão que a vida está dando para você nesse tempo, mas uma coisa eu tenho certeza: sozinho você não está, porque Deus quer usar essa situação para você ser uma pessoa melhor. E o que Deus quer fazer contigo é a mesma coisa. Sabe qual é a diferença? O limão normal, a fruta, ela é manipulada do jeito que a gente quer fazer com ele. Mas quando nós fazemos essa comparação com seres humanos, nós temos uma vontade. Limões com vontade. Nós precisamos, queridos, fazer uma escolha. Primeiro, quando somos desafiados a fazer o que Deus fez, o que você quer? Ficar chupando o azedume da vida? Ficar murmurando, reclamando, só dizendo quanto tudo está ruim? Essa é a escolha. Deus escolheu fazer o diferente, Deus escolheu agir. E é interessante, né? Quando a gente fica experimentando o azedume da vida, a gente fica azedo junto, a gente faz caretas. Interessante que o limão não é para ser chupado, né, queridos? O limão é para ser espremido mesmo, porque chupou, a careta vem, não é? Mas nós somos desafiados a pegar isso, não ficar com a parte azeda, mas espremer e fazer uma deliciosa limonada. Limão com vontade. Quando você é alcançado por Deus, deixa Deus fazer o que é preciso na sua vida, deixa Deus agir. Tem hora que vai ser difícil, mas eu tenho certeza que o resultado é glorificador. Eu quero terminar pedindo para vocês ver o que Deus, desafiar vocês a conhecer o resultado daquele dia. Todas as minhas mensagens, irmãos, eu estou desafiando você a ler o texto proposto, mas eu quero desafiar você a conhecer a história desse homem na Bíblia, para você ver a partir desse dia que ele foi espremido, a partir desse dia que ele foi tratado por Deus, ele se transforma então em um instrumento eficaz na mão de Deus. Ele foi liberto do pecado que o encarcerava, ele foi liberto pela graça que liberta, que é a ação de Deus. Quando Deus vem em sua direção, ou quando você vai em direção ao Senhor, é interessante que Deus é livre para não nos querer, mas não tem ninguém que vai a Deus que não é recebido. Jesus vai falar assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora é interessante como as pessoas rejeitam quando Deus vem até ele. Muitas pessoas conseguem fazer isso. Não faça isso. Se por acaso você, com esta palavra, você falar: isso que Deus está fazendo, Ele está vindo em minha direção. Se você estiver indo em direção de Cristo, pode ter certeza, você será acolhido. E se Deus estiver indo em sua direção, seja convicto nisso, deixa Deus fazer o que é preciso na sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe por quê, gente? Deus não atropela ninguém.
Deus não atropela ninguém. Deus não invade a vida de ninguém. Ele vai sempre te propor. Ele vai sempre te colocar diante da sua escolha. Então escolha ser alvo da ação de Deus na sua vida.